Cucu, que prazer de te encontrar mais uma segunda-feira para iniciarmos uma outra semana de leituras. Aqui são agora 00:20 e vamos começar a leitura do capítulo 6, Bondade Absoluta da Reza. Quanto ao modo de rezar, todos são bons, desde que eles sejam sinceros. Vire esse livro de ponta cabeça e estarás no infinito. Existe, nós sabemos, uma filosofia que nega o infinito. Existe também uma filosofia classificada patologicamente que nega o sol. Essa filosofia chama-se cegueira. Erigir um senso que falta fonte de verdade é um belo prumo de cego. O curioso são os ares altivos, superiores e complacentes que eles fazem face a face com a filosofia que vê Deus. Essa filosofia a tateamento. Acreditamos escutar uma topeira gritar: eles me fazem pena com o seu sol. Existe, nós sabemos, ilustres e poderosos ateus. Esses lá, no fundo, levados pela verdade, por seu próprio poder, não estão realmente seguros de serem ateus. Isto é, para eles, isso é apenas uma definição. E em todo caso, se eles não creem em Deus, sendo grandes espíritos, eles provam Deus. Nós saudamos por eles os filósofos, tudo em qualificando inexoravelmente sua filosofia. Continuamos. O admirável também é essa facilidade que eles têm para pagarem palavras. Uma escola metafísica do norte, um pouco impregnada de neblina, acreditou fazer uma revolução no entendimento humano ao substituir a palavra força pela palavra vontade. Dizer a planta quer ao invés de a planta cresce. Isso seria fecundo, em efeito, se acrescentassem o universo quer. Por quê? É de onde tirará isso aqui. A planta quer. Então, ela tem um eu. O universo quer. Então, ele tem um Deus. Quanto a nós, que, portanto, ao contrário dessa escola, não rejeitamos nada a priori, uma vontade de uma planta aceita por essa escola, nos parece mais difícil a admitir do que uma vontade do universo, negada por ela. Negar a vontade do infinito quer dizer Deus. Isso
só é possível a condição de negarmos o infinito. Nós o demonstramos. A negação do infinito leva direto ao niilismo. Tudo torna-se concepção do espírito. Com o niilismo não existe discussão possível, porque o niilismo lógico duvida que seu interlocutor exista e não tem muita certeza de existir ele mesmo. Em seu ponto de vista, é possível que ele mesmo seja para ele mesmo apenas uma concepção de seu espírito. Somente ele não percebe que tudo o que ele nega, ele admite totalmente, nada mais ao pronunciar essa palavra espírito. Em soma, nenhuma via não está aberta para o pensamento por uma filosofia que tem como objetivo a monossílaba não. A não só existe uma resposta: sim. O niilismo é sem portada. Não existe o nada. Zero não existe. Tudo é algo, nada é nada. O homem vive de afirmações mais do que de pão. Ver e mostrar, isso não é o suficiente. A filosofia deve ser energia. Ela deve ter, por esforço e por efeito, melhorar o homem. Sócrates deve entrar em Adão e produzir Marco Aurélio. Em outros termos, fazer sair do homem da felicidade o homem da sabedoria. Trocar o Éden em escola. A ciência deve ter um cordial. Gozar, que triste objetivo e que ambição insignificante. Bruto goza. Pensar. Aqui está o triunfo verdadeiro da alma. Estender o pensamento à sede dos homens. Os dar a todos, em forma de elixir, a noção de Deus. Fazer fraternizarem dentro deles a consciência e a ciência, os tornarem justos através dessa confrontação misteriosa. Tal é a função da filosofia real. A moral é um florescimento de verdades. Contemplar leva a agir. O absoluto deve ser prático. É necessário que o ideal seja respirável, portável e comestível ao espírito humano. É o ideal quem tem o direito de dizer: pegue isso, é a minha carne. Isso é o meu sangue. A sabedoria é uma comunhão sagrada. Quer dizer, a condição que ela cesse
de ser um estéril amor da ciência para tornar-se o modo único e soberano do religamento humano e que, de filosofia, ela se promova a religião. A filosofia não deve ser uma simples varanda construída sobre o mistério para o olhar à sua vontade, sem outro resultado que estar cômodo à curiosidade. Para nós, adiando o desenvolvimento de nosso pensamento em uma outra ocasião, nós nos limitaremos a dizer que nós não compreendemos nem o homem como ponto de início, nem o progresso como objetivo. Sem essas duas forças, que são os dois motores, crer e amar. O progresso é o final. O ideal é o tipo. E o que é o ideal? É Deus. Ideal, absoluto, infinito, palavras idênticas. E esse é o final. Capítulo 7. Precauções a tomar na culpa. A história e a filosofia têm eternos deveres, que são ao mesmo tempo deveres simples. Combater Caifás, bispo, Dracon, juiz, Trimalção, legislador, Tibério, imperador. Isto é claro, direto e límpido, e não oferece nenhuma obscuridade. Mas o direito de viver à parte, mesmo com seus inconvenientes e abusos, quer ser constatado e domesticado. O cenobitismo é um problema humano. Quando falamos de conventos, esses lugares de erros, mas de inocência, de equívoco, mas de boa vontade, de ignorância, mas de devoção, de suplício, mas de martírio. Quase sempre é necessário dizer sim e não. Um convento é uma contradição. Por objetivo, a graça. Por meio, o sacrifício. O convento é o supremo egoísmo, tendo por resultado a suprema abnegação. Abdicar para reinar. Parece ser o lema do monaquismo. No claustro, sofrem para gozar. Descontam na noite a luz celeste. No claustro, o inferno é aceito antes da herança do paraíso. A tomada de véu ou de hábito é um suicídio pago na eternidade. E não nos parece que sobre um tal sujeito a zombaria seja admitida. Tudo é sério, o bem e o mal. O homem justo franze as sobrancelhas, mas não sorri jamais do sorriso mau. Nós compreendemos a cólera, mas não a malignidade.
E esse é o final dos nossos capítulos de hoje. Eu agradeço pela tua presença, te desejo uma excelente noite e nos encontramos amanhã para mais um capítulo. Um grande beijo, durma bem.